Niso Economia. Olá, você que está acompanhando, tem acompanhado aí o nosso o Niso Economia aqui no YouTube, também no Spotify. Estamos ficando chique, rapaz. Estamos também lá no Spotify e também pela nossa Rádio Niso. Bom, felizmente ou infelizmente, o que se sabe é que ele saiu de uma hora para outra, sabe? Depois de mais de um mês a gente discutindo isso. Vai sair, não vai sair, vai ter anúncio, não vai ter anúncio, vai ser bom, não vai ser bom. Finalmente saiu. E aí a gente já acelerou o processo, convidou mais uma vez o professor Renato Vaz Garcia, ele que é coordenador dos cursos de Ciências Econômicas aqui da Universidade de Sorocaba, para a gente discutir um pouco esse pacote, o chamado pacote de gastos do governo, que não foi bem assim, né, professor? Mais uma vez, bem-vindo. Ó, de uma vez por todas, saiu, mas não é aquilo que todo mundo esperava. Exatamente. É um grande prazer, Douglas, tá aí conversando um pouquinho com vocês. E assim, é aquela coisa, cada semana é uma agonia diferente e apesar do nome ali meio informal, né, de pacote, de corte, não teve nada, né? Não Uhum. teve nenhum corte, foi basicamente uma tentativa de reduzir o crescimento das despesas, né? Então as despesas vão acelerar num ritmo um pouquinho menor do que vinham no passado, essa é a projeção do governo, mas de corte de gasto efetivo não teve nada, né? A gente teve, dentre os anúncios, uma questão que chamou a atenção foi os ajustes para a ala militar. Então, vamos tentar trazer um pouquinho desses pontos que são os pontos importantes e a gente vai chegar lá na isenção do imposto de renda, que eu acho que esse que causou grande alvoroço no mercado Uhum. entre ontem e entre esta quarta, quinta e vai causar alvoroço ainda nos próximos dias, com certeza. Uhum. Mas esse ajuste para os militares é um ajuste que, ao meu ver, obviamente, eu estou de fora, não sou economista, mas, ao meu ver, foi uma questão importante. Por quê? Uhum. O Sim. militar, segundo o que a gente tem visto, tem lido, o militar seria expulso ou acontecia qualquer outra coisa Uhum. e continuava recebendo um subsídio do Sim. governo. Isso me parece que vai ser cortado. Sim. um, Pelo menos esse é um ponto importante para ser visto e ele foi visto e pode ser que seja importante para a economia nesse momento, professor. Sim, eu acho que assim, tem vários pontos, né, dentro desse anúncio que ele fez. Um deles é essa questão dos militares, que do ponto de vista dos gastos gerais, no agregado, esse gasto não é tão significativo, né? Mas Uhum. eu acho que passa uma ideia mais de isonomia, né? Comparando a outros regimes de previdência que a gente tem, né? Deixar uma regra um pouquinho menos, né, aberta do Aberta. jeito que está, né? E realmente, eu acho um ponto extremamente importante essa questão do ajuste da Previdência, não só dos militares, mas a questão da Previdência, de uma forma geral, vai ter que ser discutida também nos outros regimes. E, e nos pontos mais específicos, eu acho que o que mais é significativo do ponto de vista do gasto, eu acho que a mudança, por mais marginal que seja, mas houve uma mudança, que é a mudança do salário mínimo, né, da Sim, indexação do salário mínimo, que é baseada até então, né, no valor da inflação mais o valor do PIB de 2 anos atrás. Eh, Esse é um ponto assim bem controverso também, porque qual que é a ideia de você reajustar o salário mínimo? No mínimo é reajuste inflacionário, isso tem que se manter o poder de compra. Agora, o que vem além da inflação é muito discutido, porque o que deveria ser pago além da inflação é ganho de produtividade. Se você está produzindo mais, seu salário mínimo vai ter que ser maior, né? O seu salário tende a ser maior. Só que esse conceito de produtividade medido pelo crescimento do PIB é muito relativo, porque o PIB real que é considerado, ele não considera o aumento da população. Então é um valor meio que absoluto isso. É óbvio que ele não considera a inflação, por isso que ele chama PIB real. Então você tem a inflação mais esse PIB real, que é o crescimento da economia. Só que esse crescimento da economia, teoricamente, boa parte desse crescimento acontece por pessoas a mais que estão entrando no mercado consumidor, no mercado de trabalho. Uma medida um pouquinho mais realista seria o PIB per capita, né, que é o PIB pela sim. população.
E aí esse PIB per capita nosso está andando de lado faz muito tempo, né? A gente teve uma queda brutal, inclusive lá nos anos 2014, 2015, mas agora a gente ainda não recompôs, inclusive, esse PIB per capita lá de trás. Então é muito questionável essa questão do reajuste real. E o foco, assim, eu acho que a discussão também por trás do salário mínimo tem que ser mais complexa do que simplesmente, qual que é o reajuste que a gente vai dar, qual que é o aumento do salário mínimo, porque na realidade a gente precisa pensar em questões mais sustentáveis de aumento de salário, né? Em emprego, em renda, que aumente de uma forma sustentável, e não na canetada. Você vai lá e aumenta o salário mínimo para 1.300, 1.400, É 1.500, uma né? questão que eu sei que eu já comentei com o senhor aqui no nosso Niso Economia, talvez nos primeiros episódios, de que não adianta, e eu não sei se o senhor concorda comigo em relação a isso, não adianta é, gerar, vamos dizer que nós temos aí uma população de 1.000 pessoas, não adianta gerar 1.000 vagas de empregos pagando o mínimo do mínimo. Porque esse dinheiro, a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ela não vai sobreviver com o mínimo do mínimo. Uhum. Se pensar em alimentação, transporte e moradia, aí Uhum. você não pode pensar em uma vestimenta, você não pode pensar num lazer, numa Sim, sim, qualidade de saúde, de repente, um sim, plano de sim. saúde. Então não dá para pensar nisso. Não sei se a conta é mais ou menos essa mesmo, porque, como o senhor disse agora, pensar no mínimo numa canetada é pensar em criar 1.000 vagas de empregos com 1.000 pessoas procurando empregos, mas pagando aquilo que a pessoa não vai sobreviver. Não tem, aí não vai ter dinheiro circulando, vai ter Sim, o dinheiro sim. vai estar preso. Não, então, é uma forma de enrijecer a economia, de se pautar, de achar que a economia e a renda das pessoas tem que ser pautada pelo salário mínimo, né? As pessoas, elas, assim, a sociedade tem que ser construída do ponto de vista econômico para garantir esse bem-estar e essa renda maior para a pessoa, independente do valor do salário mínimo, né? E essa discussão do salário mínimo é muito ruim no Brasil, porque tem muita coisa indexada ao salário mínimo, né? Previdência, benefício de prestação continuada, tem vários outros benefícios indexados ao salário mínimo, abono salarial, e aí isso encarece demais os gastos do governo, né? Então, assim, ele propôs nesse pacote aí, né, um aumento real, né, além da inflação, um aumento de até 2,5%, dependendo do valor do PIB, mas mesmo assim, é um valor assim que, assim, do ponto de vista de como está construído os gastos no Brasil, pode ser bem prejudicial por conta dessa indexação do salário mínimo em vários outros programas do governo. E o governo insiste de novo, assim, por isso que eu acho que esse anúncio foi muito aquém do que se esperava, Uhum. porque, como você falou, ficou às vezes semanas discutindo isso, que agora sai, que agora não sai. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu lembro a Tebet e o Haddad falando da preocupação dos gastos, né, que realmente precisa agora ser enfrentado. Então, tinha uma expectativa por trás disso. E a hora que é apresentado, e a gente viu que até ao longo das últimas semanas já estava minguando já, né, por conta de negociações com o Congresso, inclusive, com os militares. E aí ficou essa ideia de. O próprio presidente da República querendo. E a gente tem que ser Exatamente, bem exatamente, claro, exatamente. independente. E aqui no nosso Niso Economia não tem lado A e lado B. Aqui a gente precisa ser bem isento. E o próprio presidente da República segurou isso Sim, da sim. maneira que ele pôde segurar. Não vamos fazer, vamos segurar. É. Amarrou isso e toda aquela expectativa do mercado acabou indo por água abaixo. Exatamente. Então, daí a hora que foi feito esse anúncio, assim, a, a direção pode até estar correta, pode ter esses ajustes serem assim relativamente importantes para ser feitos, as mudanças são importantes, mas perante o crescimento que nós temos, o nosso déficit público e da dívida pública, isso é totalmente aquém, Hum. né? E o governo tem essa projeção de que com isso ele vai estar fazendo lá uma economia de 70 bilhões em 2 anos, mas tem cálculos de bancos e corretoras que afirmam que isso daí não vai chegar a 45, né? Então, o governo sempre tende a ser muito otimista em relação a essas políticas e esses anúncios que ele faz. Eu me recordo numa expectativa que ele fez há um ano passado, em relação à arrecadação no CARF, né, que é o órgão responsável por fazer os julgamentos tributários, né, Uhum. do governo perante a sociedade, né, do setor público perante a sociedade. E aí dali saem recursos de multas, por exemplo. Então a expectativa do governo, ele jogou lá em cima a expectativa. Até alguns meses atrás estava zero a arrecadação de recursos do CARF.
Então ele sempre vai superestimar, né, vai Essa ser é uma muito prática otimista. política já de muitos Exatamente. anos, Então né? a política nesse caso, e aí é um bom ponto, Douglas, porque eu acho que a política acabou sobressaindo a questão da economia de novo nesse aspecto, porque e a gente não viu o final da história ainda, como você também colocou. Isso daí é uma intenção do governo, desses ajustes, que ainda vai para o Congresso. Né? E o Congresso vai ter que votar, isso daí é toque de caixa, porque tem que votar o orçamento e vai ter o recesso do final do ano. Então, o que o Congresso vai fazer a hora que chegar lá é uma outra história. Isso a gente já viu em vários carnavais Sim, sim, anteriormente. sim, sim. O governo apresenta lá um projeto de lei, o Congresso desmembra, faz outras políticas que inclusive aumentam o gasto e tal. Então, o cenário que se apresenta em relação ao gasto público no Brasil é realmente bem preocupante, porque a gente até falou em outros episódios, o Brasil comparado a outros países, ele tem um volume, uma estrutura de gastos que foi desenhada de uma forma não sustentável perante um país em desenvolvimento. Países em desenvolvimento, eles têm muita dificuldade em ter gastos públicos que se mantenham ao longo do tempo, porque eles ainda estão construindo a sua estrutura econômica. Então você querer, inclusive, comparar gastos de funcionalismo público com Noruega, com Dinamarca, assim, é completamente loucura você simplesmente olhar para um determinado prisma, porque o ambiente social e econômico do Brasil é muito diferente de outros países, Até, né? você disse bem, social, econômico e educacional também, né? Porque a gente vê, por Sim, exemplo, sim, um deputado na Noruega indo trabalhar de ônibus. Aqui nós temos sim, sim, vale terno, sim, vale sim, gravata, e auxílio, auxílio tudo, e o deputado indo com carro com motorista, carro sim, sim. blindado. Você sabe que, só um parênteses, uma vez eu fui para Estocolmo, lá na Suécia, e lá a gente fiz um tour lá na Câmara de Vereadores deles lá. E aí o cara falou, ó, o único vereador aqui que recebe salário é o presidente da Câmara. O resto não recebe salário nenhum. É Estocolmo, é a capital da cidade. Então, não recebe salário, não recebe auxílio, não recebe nada, né? Eles têm como um ideal de vida, e por favor me corrija, o senhor esteve lá, mas que eles estão ali para servir a população, eles estão ali para devolver à população aquilo que Sim. muitos deles, empresários ou Sim, sim, têm as eles suas têm outra empresas, atividade. eles estão ali para devolver aquilo que a população É. já faz pela empresa, E aqui enfim, né? virou um fim em si mesmo, né? Teve uma outra prefeitura, agora eu não me recordo, que também teve um aumento brutal de salário agora também, né? Dos vereadores e do prefeito, né? Assim, esse negócio também, essa questão de reajuste de salário perante os políticos, perante os prefeitos, secretário, vereador, tem que ser uma coisa que tem que ser institucional também, tem que ser uma regra de cima para baixo. Ó, é reajuste da inflação e ponto final. Né? Por que eu vou ter ajuste a mais do que inflação? Que tipo de produtividade eu vou ter a mais que justifique esse Aqui em salário, né? Votorantim, os vereadores, o reajuste foi votado e entra em vigor agora na próxima legislatura, então a partir do dia 1º de janeiro de 2025, de quase 100%. É muito dinheiro. E aí nós questionávamos, Exatamente. com um grupo de amigos jornalistas, questionávamos, você teve quanto de reajuste no seu salário no dissídio? Ah, teve dois Sim, vírgula cinco por sim. cento 1,5%. Quer dizer, tem reajuste que não dá, até vergonhoso se falar, tem reajuste que não dá 8, 10 reais no final do mês. E um vereador tem um reajuste de quase 100% do seu salário. Não, é um absurdo. E é uma coisa que o candidato vereador sabe desde o início, né? Sim, sim, Sabe sim, desde o sim. início o salário que ele vai ter, né? Não, O Brasil tem dinheiro para bancar esse aumento? A gente está falando de. Vamos chegar lá no imposto de renda, mas é que entra num outro tema que é importantíssimo. O reajuste do salário mínimo, ele já tem um valor, se não me engano, R$ 1.540, algo assim, para 1º de janeiro. O Brasil tem dinheiro para bancar esse reajuste e os reajustes que o governo pretende dar daqui para frente? não, então, o orçamento, quando ele é feito, ele é muito baseado em expectativas, né? Então, quando o governo ele vai fazer o seu orçamento, ele faz uma previsão, ele faz uma previsão das despesas. Então, ele já coloca quais são as despesas, Uhum. incluindo um salário mínimo maior, um reajuste maior e assim vai. Só que eu só vou conseguir saber se eu vou sustentar isso ao longo do ano, a hora que a receita vai entrando, porque a despesa teoricamente está contratada, está lá dentro do orçamento que eu vou gastar.
Só que eu só vou saber se eu vou conseguir cumprir aquela despesa se eu tiver receita ao longo do ano. E aí é que é o grande problema, porque o governo sempre está contando nos últimos anos e no próximo ano não vai ser diferente. Ele cria uma estrutura de despesa dada e alta, elevada em termos de gasto, e vai fazer a sua política econômica, né, a sua política tributária, por exemplo, para tentar fazer com que a receita suba, para dar conta disso. Então, o ajuste fiscal que a gente está fazendo é da pior qualidade, né? Porque a gente, de novo, eu enfatizo, esse anúncio do Haddad não teve nada de corte, né? E ele mesmo não falou a palavra corte em nenhum momento. Sim. É só uma tentativa de desacelerar o crescimento da despesa. A receita vai ter que continuar crescendo. Se a gente tiver uma crise conjuntural e a receita começar a diminuir, aí vai ser bem difícil, porque assim, a gente tem um déficit primário. Déficit primário, Douglas, é gasto e receita corrente. É gasto e receita para se manter. Né? Não é, fazendo uma analogia com a vida pessoal nossa, são as nossas despesas do dia a dia e nosso salário. Não é eu não estou considerando, por exemplo, a despesa de um financiamento de um carro, de uma casa, que são coisas extraordinárias. Né? Eu estou falando de despesa corrente do dia a dia. O governo não consegue manter essas despesas correntes. E ainda assim ele quer vir falar de investimento público, de fazer obra, de investir nisso, naquilo. Não tem dinheiro, não tem recurso. E aí como que fecha a conta? Vamos se endividar. E aí a hora que vai se endividar, a nossa dívida vai crescendo e funciona a mesma coisa com pessoa física. Se você está mais endividado, o seu risco é maior. Se seu risco é maior, o credor vai exigir mais. Tá mais caro. Logo depois do anúncio, que a gente viu o dólar subindo, a gente viu também as taxas de juros futura subindo muito. O que é essa taxa de juros futura? Essa taxa é a que o credor espera receber para financiar o governo. Então, se o governo não fizer a sua lição de casa, não diminuir esse endividamento, o credor vai exigir juros maior para financiar o governo. Logo depois do anúncio, acho que foi ontem ou antes de ontem, o governo fez um leilão de títulos públicos, né, que é um leilão de títulos para financiar o governo. Então, o governo vende um pedaço de papel chamado título e o investidor entrega o dinheiro para o governo financia seus gastos e pelo investidor ter esse pedaço de papel na mão, ele vai receber juros por isso, que é esse juros futuro, entre aspas. O leilão que o governo fez ontem ou antes de ontem, não me recordo, não teve um comprador. Né? Então, o credor já está com o pé atrás. E se você não tiver credores para poder financiar a sua dívida, você não tem mais como gastar. Né? Você vai chegar numa situação que realmente corta. Né? Não tem alternativa mais. Vai apertar o cinto mesmo. Vai apertar. E assim, a gente perdeu uma excelente oportunidade agora, porque a sociedade, de uma forma geral, entendeu a necessidade do ajuste fiscal, o Congresso, o Judiciário, o Executivo, mas o que veio foi muito, muito aquém. Foi muito aquém mesmo. Então, já que estamos falando de ajuste fiscal, vem aí a isenção do imposto de renda. Eu confesso que, num primeiro momento, eu achei isso importante. E eu não tenho problema nenhum em falar nisso. Então, eu ganho até R$ 5.000, pago um imposto de renda alto, e quando você tem uma isenção, você fala, é um pouquinho a mais que vai ficar no meu bolso. Mas aí você vai estudar um pouco em relação a isso, e você vai ler e vai falar, mas não é bem assim. E aí falando em ajuste fiscal, se não me falha a memória, são 42 milhões, algo assim, que isso vai trazer, o governo vai ter que bancar, porque não tem mais para bancar, vai ter que bancar isso. Quer dizer, não era o momento de se falar nisso agora. Exatamente. Então, isso mostra muito a imagem que o governo passa, né? De real preocupação que ele tem. Porque no mesmo momento que ele vai anunciar um pacote de corte, ele já anuncia uma decisão totalmente contrária. Isso eu acho que é mais uma questão de reputação e de credibilidade que passa, assim, para a sociedade, né? Tipo, eu vou fazer o ajuste, mas, não estou muito afim, tá? Olha essa outra coisa aqui que eu vou trazer de benefício. E é um momento realmente muito, assim, não tem sentido o governo ter anunciado isso, que é uma coisa que vai ser discutida na reforma tributária. A gente está tendo a discussão da reforma tributária sobre o consumo agora, que está no Congresso e vai ser aprovado. Num segundo momento, a partir do ano que vem, vai ter a reforma tributária do ponto de vista da renda, e aí sim isso vai ser discutido para valer a partir de 26, 27, daqui a algum tempo, dependendo das discussões no Congresso.
Então, assim, foi uma pauta estritamente política isso, um anúncio estritamente político, né? Vamos anunciar uma coisa ruim, mas aí coloca uma coisa boa ali. Mas Que não é, nesse momento, não é tão boa. nada, exatamente. Então, por isso que daí gerou essa crise, né? Porque, e outra coisa, né? Esse anúncio que o governo fez da isenção foi meio que realmente jogar palavras ao vento, porque não tem muito claro como que vai ser isso. Né? Quem ganha mais de 5 mil vai pagar daí a alíquota mais baixa hoje ou vai já partir da alíquota mais alta, né? Do escalonamento lá do Uhum. imposto de renda. O valor que ele fala lá que vai ser lá para quem ganha acima de 50 mil reais que vai pagar 10% de alíquota efetiva. Ele vai pagar 10% a mais do que ele já paga, esses 10% vai incluir no imposto de renda. Na realidade, parece que esses 10% vai ser via dividendos, aluguéis, via outra dinâmica da renda e outras rendas que a pessoa tem. Então, assim, foi totalmente desproposital isso pela via de que você está fazendo um anúncio de corte de gasto, teoricamente de corte de gasto, de ajuste fiscal, por si só já seria Uhum. totalmente irrelevante discutir isso. E segundo, que você simplesmente joga isso e a gente não tem a mínima ideia de como é que vai ser. Então foi realmente assim, só teve lado negativo desse anúncio, né? Só mostrou que o governo não está muito afim do ajuste fiscal, ele quer fazer lá a sua política de garantir renda, entre aspas, né, bem entre aspas, para a população. E outro ponto que também tem como consequência tudo isso, a partir do momento que o governo não faz uma política de corte de gastos e faz essa isenção do imposto de renda, que a gente não imagina como seja, mas enfim, a princípio, teoricamente, vai ter mais renda para a população gastar. Quando você junta essas duas coisas, é demanda na economia, é demanda a mais. Se você não tem uma sustentabilidade do ponto de vista da oferta, isso é inflação na veia. E aí vão culpar o Banco Central que está subindo os É. juros. Né? Ontem o presidente do PT já criticou o Banco Central, porque falou, ó, como é que pode deixar a taxa de câmbio subir desse jeito, né? Tem que intervir no mercado de câmbio. Assim, é muito a gente está lidando com questões econômicas que não tem escolha, assim, não tem interpretação. Uhum. Né? É economia, é matemática antes de ser economia. Então, se a gente deixar o negócio desgringolar desse jeito, depois para a gente reverter é muito difícil. Né? Dependendo do caminho que a gente for seguir, para ajustar isso depois é bem difícil. Para a Né? gente finalizar, eu entendo tudo isso e agora o senhor disse deu uma deixa de que eu imagino assim: a bruxa cozinhando e vai colocando. E vai colocando. E não sabe o que vai ser o caldo. Vai colocando. Uma hora Exatamente, esse caldo vai exatamente. entornar. Exatamente. Meu Deus, a gente realmente. Então, e economia é um problema, né? O jornalismo também, as ciências sociais é assim, né? E aí a economia nas ciências sociais aplicadas, a gente não tem um laboratório. Vai fazendo e vamos vendo o que vai dar, vai fazendo. E o que preocupa é esse otimismo do governo, assim, né? De que tudo vai funcionar de uma maneira maravilhosa, né? Agora, professor Renato, politicamente, o anúncio foi feito, a expectativa é uma, a expectativa do governo é uma, a expectativa do mercado é outra, a expectativa da população está ali entre uma e outra, mas politicamente, a gente falando, e o governo inclusive disse que espera uma pressão popular para que o Congresso paute e vote isso o quanto antes. Mas, e como eu disse aqui, eu volto a frisar: o Niso Economia não tem lado A e não tem lado B. Nós estamos buscando isenção nesse ponto. Mas um governo, lado esquerdo, um Congresso Nacional, de sua maioria, de direita, mesmo com a população que está meio dividida, vai ficar complicado. Politicamente falando, não tem clima nesse momento para se votar uma questão como essa. Se a gente parar para pensar, mas o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, eles estão deixando o cargo já no primeiro mês, se não me falha a memória, já em fevereiro do ano que vem, eles deixam o cargo, seus cargos. Então, e eles estão mais alinhados hoje à centro-esquerda. Porém, a maioria no Congresso não é centro-esquerda, a maioria é direita, Aham. centro-direita. Politicamente, a gente Sim, vai não ter um vai ser. impasse importante aí. Sim. A minha visão é que eu acho que o governo vai ter dificuldade realmente de fazer essa negociação.
Porque oposição vai ser sempre oposição, seja o lado A ou o lado B, Sim. sempre vai impor os seus entraves. E aí tem também um outro agravante nisso, que é, agravante não, mas uma outra situação, que é a proposta apresentada também por deputados da oposição, proposta de ajuste fiscal também, e bem mais rigoroso do que esse apresentado pelo governo. Então, vai ser uma discussão bem complexa ali no Congresso, mas em alguma medida eu acho que a oposição também vai aceitar, né? Porque ela também não quer ser a culpada pelos problemas que eventualmente surgirem na economia derivados disso, né? Então, eu acho que politicamente falando, eles até vão ter uma certa maleabilidade em relação a isso, até mesmo para depois poder tirar uma satisfação do governo. Ó, o que vocês apresentaram aí, olha o que vocês fizeram na economia, né? Porque tem a questão política toda por trás, que às vezes no cenário político, quanto pior, melhor, Sim. né? Quanto pior o cenário, acaba sendo melhor. Somos agentes do caos. Exatamente, exatamente. E assim, mas realmente vai ser uma situação bem difícil essa negociação no Congresso assim, dá para ver que o governo ele não está muito bem alinhado politicamente, né? Mesmo dentro do governo parece que não tem uma certa confluência de pensamentos, né? Entre os ministérios, a Casa Civil muito perdida, um ministro anuncia uma coisa, o outro fala outra. E isso acaba reverberando no Congresso também, né? Os líderes do Congresso, do governo no Congresso. Então tá tudo muito assim solto. Infelizmente o Brasil tem várias questões a serem lidadas aí nos próximos anos. E aí tem mais um agravante que é a questão do ciclo político, né? Que o ciclo eleitoral, né? Que a gente já vai ter Sim, já em sim. 2026. Então, o ano que vem, pautas que envolvam cortes de gasto, aumento de tributos, vai ser difícil de passar, né? Vai ser muito difícil de lidar com isso ano que vem. E a gente vai caminhando, né? Nesse cenário aí que enquanto a gente não resolver esses problemas estruturais e achar que tudo é de graça, né? Que não tem problema aumentar a dívida pública, porque também já vi muitos economistas, né, mais que defendem o governo falar, o Brasil tem uma dívida de 80% do PIB, mas o Japão tem 200, a Itália tem não sei quanto, tá, mas a gente está comparando o Brasil com o Japão tem uma taxa de juros quase negativa, E uma nossa população desse tamanho, população né? minúscula, reservas absurdas, né? A nossa taxa de juros aqui é gigantesca. E aí, baseado nessa taxa de juros alta, a gente paga um juros mais alto nessa dívida Sim, pública sim, que está sim. cada vez maior. E aí, cada vez mais gasto com juros, cada vez mais precisando pegar dinheiro emprestado para financiar isso. E em algum momento a gente vai precisar fazer ajuste mais duro, né? O trabalho, isso é difícil na política, porque o trabalho sujo precisa ser feito, né? Por isso que o populista é muito perigoso, né? E isso na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. A população precisa entender que o prefeito está lá para fazer a gestão da cidade, o presidente está lá para fazer a gestão do país. E fazer gestão não é só soltar a verba, não é só fazer gasto, fazer oba-oba, né? Precisa fazer o trabalho sujo também. E aí o próximo presidente vai ter dificuldade muito maior que o anterior. E assim vai, né? A gente vai nesse ciclo eleitoral e que é muito difícil até a gente olha para trás, né, e vê até mesmo o Lula 1, né, a época do Fernando Henrique, a gente conseguiu fazer coisas inimagináveis, né, de ajustes na época, o Fernando Henrique na época do Real. Hoje parece impensável alguém bancar, né, alguma política mais pé no chão desse. E é importante que a sociedade entenda, não é porque o presidente A, B ou C está cortando gasto, está diminuindo, está aumentando a eficiência do setor público, está diminuindo o gasto, está diminuindo previdência, está reajustando algumas coisas, que ele é um mau gestor, né? Muito pelo contrário, o mau gestor às vezes é o cara que quer soltar tudo, né? Exatamente. A gente tem uma prova disso aí, é, o Milei, né? Há uma crítica muito grande em relação à austeridade que o Javier Milei vem tratando, principalmente o setor público na Argentina, mas a economia argentina ela vem dando sinais de crescimento importantes para uma economia Uhum. que esteve quebrada Sim, sim. em passado não tão distante. Então é importante e que pese aqui a gente precisa fazer pôr isso muito na balança,
Mas essa austeridade em que o Javier Milei vem tratando neste momento o setor público argentino vem dando resultados, e o argentino e a população argentina, obviamente que tem aqueles que vão reclamar, e tem pessoas que nunca estão contentes, mas dá mostras, a economia argentina dá mostras de um crescimento que vai ser um crescimento importante, vai entrar num ciclo de crescimento muito importante. Então, é legal a gente ver isso. Como diria um ex-patrão, quem viver, verá. Exatamente. E a austeridade é uma coisa importante na nossa vida pessoal, para um governo, para uma empresa. Precisa ser muito pé no chão, porque economia você não brinca. Uma hora que você... Dinheiro não... Com dinheiro você não brinca. Uma hora que você desanda para você ajustar, a gente sabe disso pessoalmente, né? Se você exagera às vezes no gasto em algum momento, começa a entrar em empréstimo, em juros, e aí a situação pode ficar muito mais feia, né? Renato Vaz Garcia, nosso coordenador dos cursos de Ciências Econômicas aqui da Universidade de Sorocaba. Professor, a gente estourou um pouco mais o horário do que a gente vem estourando, mas um assunto que vem mais de um mês a gente tentando e esperando, e hoje não tinha como a gente não trazer isso à luz. Cada semana a gente tem assunto aí para discutir muito, porque a economia tá numa ebulição aí, né? Então tem bastante coisa para falar mesmo. Eu gosto de dar esses exemplos. Meu avô diria: cada enxadada, uma minhoca. Exatamente. E você que está acompanhando o nosso Niso Economia, faz o seguinte, vai lá, marca as notificações lá no nosso canal no YouTube, também aciona o sininho, compartilha, copia o link, compartilha com seus amigos aí. De repente a gente está explicando alguma coisa aqui que é bem importante para você. E, obviamente, manda suas perguntas aqui nos comentários do nosso canal no YouTube, manda também nas nossas redes sociais, @Labicom ou @Rádio Niso. Daqui a pouquinho você confere também um novo episódio aí do Niso Saúde com a Lauren Moreira. E é o nosso Labicom aqui produzindo muito conteúdo para deixar você muito bem informado sempre. Até a próxima. Tchau! Niso Economia.